Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos os que aqui estão presentes e os amados irmãos que estão nos acompanhando aqui através da internet. Irmãos aí de todo o Brasil e do mundo, o nosso calorosa saudação em nome de Jesus. Amados, mais um domingo na nossa série Milagres de Jesus, e como é gostoso, né? A gente analisar esses milagres que Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizou em nosso meio para nos trazer esperança e diante da nossa falta de fé, através desses prodígios, portentosos, a gente pudesse despertar para a palavra e crer, que esse é o objetivo dos milagres, né? Então, nós vamos dar continuidade. No domingo passado, nós estudamos aqui sobre um milagre, né? Não sei quantos vocês se lembram, né? Está com a memória boa aí. Que milagre nós estudamos no domingo passado, vocês lembram? Foi colocado, inclusive, o PDF aí no grupo, né? Foi lá na cidade de Gadara, lembra? O poder a autoridade que Deus deu a Jesus Cristo para que ele tivesse sobre os demônios, lembra? Milagre poderosíssimo. Imagine, né? Jesus Cristo recebeu um poder e uma autoridade para tratar até com coisas invisíveis, os demônios. Imagine uma doença visível. Às vezes a gente se preocupa, né? Porque tem uma doença no braço, numa perna, na parte interna, em um dos órgãos do corpo, né? E aí as pessoas ficam preocupadas. Olha, se o Senhor deu poder a Jesus Cristo para ter poder até sobre as coisas invisíveis, imagine as visíveis, né? Pois é. Hoje, amados, nós vamos para mais um milagre. Hoje vamos estudar, o tema aqui hoje é Deus restaura, e Ele restaura de forma maravilhosa. Já vimos aqui todo tipo de milagre, né? Vimos aqui todo tipo de milagre. Multiplicação do peixe ali, dos peixes, a pesca maravilhosa, transformação de água em vinho. Já vimos aqui a cura do cego, do leproso, não é? Do mudo, do mudo e do demoniado também, mas do mudo ele era mudo e cego e mudo, não era isso? A gente viu também? Pois bem. Deus enviou Jesus para realizar uma missão perfeita e completa. São muitos os detalhes da complexa missão de Cristo aqui na Terra. Mas se pudéssemos resumir numa só palavra, poderíamos citar a palavra restaurar. Porque se é no físico, ele restaura o físico. Se é no espírito, ele restaura o espírito, né? Dentre tantas que apontam para redimir o ser humano para a vida verdadeira, a vida eterna. A prova de que Jesus conseguiu é que ele mesmo foi restaurado pela ressurreição. Quando ele ressuscitou, o Pai disse assim, olha, essa aqui é a mais perfeita restauração. Porque Cristo esteve no nosso meio com um corpo que morria, com um corpo que sangrava, com um corpo que sentia fome, né? Mas quando ele foi ressuscitado num corpo incorruptível. A verdadeira e mais perfeita restauração. A restauração de forma plena, completa, né? Foi isso que Cristo experimentou, dando fé para cada um de nós. Porque Paulo diz, se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou, se nós não acreditarmos na ressurreição, é vão o quê? Toda a nossa fé. Né? Ali foi a perfeita restauração. Vamos para o nosso texto base de hoje. O nosso texto base começa assim. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu. Voltou de onde? Lá de Gadara. Quando ele tinha expulsado lá uma legião de demônios de um rapaz que vivia feito um bicho morando dentro dos sepulcros, lembra?
Então ele voltou dali, ó. E quando Cristo voltou lá daquela, porque Gadara, se você pegar o mapa de Israel de antigamente e traçar um ponto de cima até embaixo, um risco reto, começando do Mar da Galileia e chegando até o Mar Morto embaixo, no Rio Jordão, é uma linha reta. Do lado esquerdo, né, do lado esquerdo de quem enxerga, está a Galileia, Samaria e a Judéia. Galileia, onde Jesus foi criado, Judéia, onde estava Samaria, onde estava os samaritanos, embaixo, Jerusalém. Jesus, lá da Galileia, atravessou o Mar da Galileia, foi para Decápolis, onde estava a cidade de Gadara, lá em cima. Então, quando ele volta para onde? Ao redor do Mar da Galileia, ele entra no barco e volta para a região da Galileia. Quando ele volta, a multidão já está recebendo ele, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava à morte, estava à beira da morte. E indo ele para a casa de Jairo, para ver aquela criança, a multidão fazia o quê? Apertava. E aqui eu coloquei aqui umas reticências, porque no meio dessa história entra uma outra história que a gente já estudou aqui. Aparece uma mulher com fluxo de sangue, que estava sofrendo há 12 anos, e quando Cristo estava se deslocando com Jairo, e os que o acompanhavam para a casa de Jairo, essa mulher vem, toca e acontece esse milagre. É por isso que eu coloquei essa parte aí, que eu não vou ler, porque a gente já estudou esse tema aqui. Ok? Para não tirar a atenção de vocês. Então, Jesus agora está indo lá para a casa de Jairo. Estando ele, Jesus ainda falando, ou seja, quando Cristo acabou de curar a mulher, vai, a tua fé te salvou. Quando ele estava ainda falando isso, chegou um dos príncipes da sinagoga, ou um dos principais dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe a Jairo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João. E ao pai e à mãe da menina também, obviamente, porque eram os donos da casa. E todos choravam e a pranteavam, e Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. As pessoas começaram a rir de Jesus Cristo, sabendo que ela realmente estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito, o espírito da menina, voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido ali naquela ocasião. É uma leitura breve, uma história impactante, uma ressurreição. A primeira ressurreição de Jesus Cristo aí declarada aí, né? Porque a outra vai estar aí ainda no livro de Lucas, capítulo 11, né? O filho da viúva de Naim. E depois Lázaro, né? As ressurreições registradas aí que Cristo realizou. Pois bem, vamos então para as aplicações para a nossa edificação espiritual. Vamos lá. O que o nome do pai da criança morta tem a ver com a mensagem a ser recebida? Perceba que o texto bíblico poderia ter dito assim, ó, e o diretor da sinagoga, ou o principal vem de príncipe, vem de principal, ou seja, diretor, o chefe, né? Algumas versões trazem nem príncipe, traz o chefe, porque a palavra príncipe aí quer dizer de principal, o maioral, o principal. Poderia ter dito isto, como em várias partes da Bíblia diz um homem, dois homens, um certo homem, né?
Mas aqui não, a Bíblia diz o nome dele. E o nome dele era como? Jairo. Né? Então, o que o nome do pai da criança morta tem a ver com a mensagem recebida? Vamos ver. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Ora, todas as pessoas que chegavam a Cristo era anunciado o nome. Mas por que ele não cita o nome de todo mundo? Como nós já vimos aqui em alguns milagres, ele não cita o nome de todo mundo porque muitos desses homens têm a ver comigo e você. Quando o nome não é citado, muitas das vezes, na maioria delas, 99% dessas vezes, é para que você se coloque no lugar dele. Ali a humanidade toda sendo representada na condição daquele homem e o que Deus quer fazer com toda a raça humana se fizer o que aconteceu com aquele homem lá sem nome, né? Mas esse homem aqui tem um nome e a Bíblia diz o nome dele. Por que a Bíblia escreve o nome de um e da maioria não escreve? Não cita o nome dele. Porque ele era importante? Porque era o diretor da sinagoga? Todo mundo conhecia? Será que é por causa disso? Não, porque é necessário. Porque há muitos fariseus importantes que a Bíblia não cita o nome. Inclusive o outro que chega para trazer o recado para Jairo. Era um dos príncipes também da sinagoga. E a Bíblia não diz o nome dele. A gente acabou de ler. A Bíblia não diz, mas diz o nome de Jairo. O nome Jairo, no hebraico não tem a letra J. É Iá, de Yahvé, né? A palavra Jairo quer dizer Deus restaura. E eis que chegou um homem que o nome dele significava Deus restaura. Que mensagem, né? Tinha que ser essa pessoa para que Jesus pudesse dizer para todo aquele povo lá que ele estava ali para restaurar. Mas ele não estava para restaurar uma perna e uma mão, não. Ele estava para restaurar a vida. E a vida eterna. E um pequeno exemplo de que Deus tem poder de dar a vida eterna, ele ia mostrar que ele pode trazer alguém do meio dos mortos. E aí o texto de Salmos 41:3, belíssimo, diz assim: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Se você estiver no leito da enfermidade, se você estiver hoje passando por alguma dificuldade física, alguma dor em algum órgão do corpo, está passando por alguma doença no leito de enfermidade, tenha fé, porque a Bíblia diz que o Senhor o sustentará. Sustentará quem? O contexto está dizendo aquele que serve ao Senhor, aquele que acredita no Senhor, aquele que espera pelo Senhor. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. A Bíblia não diz que o servo do Senhor nunca ficará doente, não diz não. Deus sustenta o servo dele no leito da enfermidade. Tu, ó Pai, o restaurarás da sua cama de doença. O Senhor vai restaurar dali. O Senhor restaura, inclusive o termo Jairo vem desse termo aí, né? O Senhor restaura aquele que está na cama do doente. É exatamente onde aquela menina estava. Ela estava numa cama, deitada, morta, né? E o Senhor restauraria essa jovem ali. Que coisa impressionante. O que fez Jairo diante da ameaça de morte? O que é que Jairo fez? O texto diz assim, ó, que nós acabamos de ler. Em cima, essa parte menor é o que nós já lemos, eu estou só recapitulando aqui. Que esse Jairo era príncipe da sinagoga, era o principal. E prostrando-se aos pés de Jesus. Veja que Jairo, sendo o principal, o diretor da sinagoga, ou um dos, podia ter 2, 3 diretores, um dos principais administradores da sinagoga, Jairo chega e olha só a coragem desse homem, Jairo. Porque o sinédrio inteiro e as sinagogas judaicas de Jerusalém e a Galileia, todas estavam advertidas contra esse tal de Jesus. O tal de Jesus estava curando no sábado, dentro da sinagoga. Expulsou o demônio de um, curou a mão ressequida de outro, curou um cego depois. E aí a notícia se espalhava por todo mundo, por toda a região ali dos judeus, que esse tal de Jesus era uma pessoa não grata. Era uma persona não grata. Tem que ter cuidado com ele. E, obviamente, todos que eram
estavam ligados à sinagoga, os administradores, eram para ter nele um inimigo. Mas esse homem aqui é uma exceção. Ele vai contra o seu próprio sistema. Ele vai contra os seus patrões, os seus líderes, os cabeças da sua fé. Ele vai contra eles. E ele comete aquilo que eles chamariam até de uma aberração, de uma abominação, porque ele se ajoelha diante dos pés de Jesus. Ele vai além. E olha que é nessas horas que o homem se ajoelha, na hora do desespero. E não há hora mais desesperadora do que a hora da morte. E não há desespero maior do que a morte de um filho para um pai. A regra natural da coisa é que os filhos enterrem os pais. Mas os pais não deveriam enterrar os filhos. E quando isso acontece, a dor é dobrada. Estou vendo aqui muitos pais aqui presentes. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês concordam comigo em gênero, número e grau. Mesmo que vocês não tenham amor nenhum, não conheçam o amor de Deus, nem Deus, eu tenho certeza absoluta, porque essa lei natural Deus colocou nos nossos corações. Não tem um pai que não ama um filho. E na hora do desespero, meu amigo, até o sujeito ele se dobra, ele se quebra, ele se ajoelha. Porque é muito difícil. No livro de Apocalipse 3, versículo 9, o que aconteceu com Cristo vai acontecer com os santos. Muitos, olha o que diz o texto, ó. Eis, isso é Cristo falando, ó. Eis que eu Jesus Cristo, ele falando aqui, aos da sinagoga de Satanás. Ele está se referindo aos que pertenciam à sinagoga, o sistema religioso, que estão contra os santos humildes dele, que estão pregando a verdade. Eis que eu farei com os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, ou seja, os que se dizem filhos de Abraão, verdadeiro da fé de Abraão, mas não são. Eles mentem. Eis que eu farei que eles venham, os da sinagoga de Satanás, e adorem, a palavra adorar aqui é prostrar, né? E se prostem, adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. É o único lugar da Bíblia que Jesus disse que ama. Né? E essa palavra aqui, obviamente, é a palavra que Cristo está transmitindo do Pai para nós. É o único lugar da Bíblia que nós encontramos a palavra mais repetida no século presente. Eu te amo. Alguns têm vergonha de dizer, falar I love you, né? Não é a mesma coisa? Hã? Na época da Olimpíada tem a gente falando até em francês, je t'aime. Né? Eu te amo, olha só. Prostrado aos teus pés. Veja que desde o Antigo Testamento o Senhor traz essa promessa mostrando que o pessoal da sinagoga se prostraria, assim como Jairo veio se prostrar aos pés, não que Jairo seja da sinagoga de Satanás. Agora, a sinagoga que ele frequentava, Cristo falou que tinha um monte de gente lá que era do diabo. Cristo deixou bem claro isso. O diabo vem chegando aí. E quem era que vinha chegando? Né? Então, deixou bem claro isso para nós aqui hoje. Olha. Deixe bem claro na sua mente que nem todo religioso, nem todo chefe de sinagoga, nem todo líder religioso vem da parte de Deus. Nem todo aquele que diz ser servo de Deus, servo de Cristo, e que está à frente de algum sistema religioso, representa Deus, faz a vontade de Deus. Que mensagem espiritual há no apelo para que Jesus entre em sua casa? Olha que coisa interessante. Jairo fazia o seguinte, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por que é que nesse texto, nesse mesmo texto, olha, nessa mesma cena, acontece três coisas. Aqui no livro
De Lucas não fala isso. Mas se você for para Marcos, você encontra. Neste momento acontecem 3 fatos. 3. A filha de Jairo morre, a mulher do fluxo de sangue é curada, e no mesmo instante aparece um centurião romano pedindo para que Jesus cure o servo dele. É tudo no mesmo instante. São 3 coisas, acontecem quase de forma simultânea. Leia no livro de Marcos e no livro de Mateus, vocês vão entender. E aqui é o seguinte, ó. Por que ele está dizendo que Jairo rogava para entrar na sua casa? Porque no mesmo contexto, o centurião vai dizer assim, olha, o senhor nem precisa ir na minha casa, basta dar uma ordem que o meu servo já fica bom lá. Eu vou provar para vocês por que é que todos esses milagres estão juntos e misturados para transmitir a mesma mensagem. O texto quer dizer, tanto faz Cristo ir como não ir. O poder estava ali, Deus, ele não precisa estar fisicamente na sua casa, não. O poder de Deus tem que estar dentro de você, que é a fé. E então, Jairo rogava que Cristo fosse até a sua casa para ver a menina. Veja só, um líder religioso só acreditava que Jesus podia curar sua filha se ele visse a menina, visse a menina doente, não morta. Até agora a menina está viva, apenas doente, deitada numa cama, talvez com febre, alguma coisa assim. Tendo convulsão, delirando, alguma coisa. Então a menina estava doente, muito mal, e aí Jairo pediu, vá lá na minha casa, porque talvez Jairo pensasse assim, seguindo as regras, os ritos de Moisés, ele tem que colocar o azeite na cabeça da menina, ele tem que tocar na menina. Eu soube que ele cuspiu no chão, fez o lodo e botou no olho do cego para curar. Ele tocou no leproso para o leproso ficar bom. Talvez ele entendesse que Cristo tinha que estar lá para curar. Um religioso, um homem que tinha a palavra de Deus. Agora um que não tinha a palavra de Deus, acreditava mais do que o líder, falou assim, nem precisa o senhor ir lá, dê só uma ordem, que ele já está bom. Alguém viu uma fé dessa na Bíblia? De alguém que não lia a Bíblia? De alguém que não vivia dentro da igreja? Alguém que não vivia fazenda no bíblico? Alguém que não vivia fazendo campanha de oração? Alguém já viu uma fé dessa na Bíblia? É do centurião romano, um pagão, um gentil. E aqui tem a dicotomia aqui, ó, o contraste. O chefe da sinagoga diz, vamos na minha casa, porque se o senhor for lá, minha filha fica boa. É o que ele está pedindo aí. No Apocalipse 3:20 diz assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Cristo, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o centurião tem ouvido a voz. Mas Jairo não tinha, não, ainda não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que Jesus, ele não quer entrar na sua casa para fazer oração e curar pessoas. Ele quer entrar para comer, para ceiar. Ele quer levar a palavra, a verdadeira comida, o verdadeiro alimento para você. O conhecimento dele, o conhecimento de Deus. Aí esse conhecimento e essa palavra, ela traz a vida. Ela traz a cura. Ela traz a salvação. A vida eterna, né? Então o mais importante aqui é que Cristo quer entrar nas nossas casas. A gente nem precisa convidar ele para entrar no nosso ambiente físico. Ora, para mim não tinha nenhuma importância se Jesus Cristo, de forma espiritual, sem eu vê-lo, sentasse aqui, ali, em qualquer lugar. Não. Se Jesus Cristo estivesse aqui, sentado eu aqui, primeiro que nem eu estava pregando, eu estava sentado escutando ele. Mas Jesus Cristo estivesse sentado aqui, me ouvindo, seria um sacrilégio pelo plano, né? Seria eu, um aluno falando para o mestre. Mas se ele estivesse aqui, nenhum fruto, a sua presença física, nenhum fruto traria para a minha vida espiritual. Nenhum. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós já, nas programações das igrejas, pegamos uma cadeira, essa aqui é para Jesus, ele tem que sentar aqui. Quem já viu isso aí? Nas igrejas botaram uma cadeira para Jesus sentar. Jesus nunca foi enviado para sentar numa cadeira de igreja.
O que o Pai enviou foi o Espírito dele para habitar onde? Ele tem que estar dentro de nós e não aqui. Esse ambiente físico aqui não vale nada. O que vale para Deus é isso aqui. É aqui onde ele habita. Então, a casa que ele quer entrar é aqui. Jesus estava aqui por causa da palavra na mente do centurião romano. Mas estava na mente de Jairo? Se tivesse, Jesus não vai dizer outras palavras aqui na continuidade. Vamos continuar. Que tipos da tipologia é possível encontrar naquela menina, personagem e alvo da graça de Deus nesse contexto? Porque Jairo tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, à beira da morte. Ele foi ali pedir a Jesus para curar, porque ele tinha uma filha de quase 12 anos que estava à beira da morte. Eu não tenho uma filha de quase 12 anos, né? Eu tenho uma aí que tem quase 9. Ela está ali algumas horas de completar 9, né? Amanhã ela completa 9 anos. Ainda falta 3, né? Já tenho 3 que já passou dos 12. Mas aqui é o seguinte, ele está dizendo aqui claramente que essa filha era única. A filha que era uma filha única. E olha que de filho único, Deus sabe. Jesus Cristo foi ali para atender a dor desse pai, porque ele sabia o que era a dor de você perder um filho único. Além de tudo, essa menina estava completando 12 anos de idade. Por que o texto diz que ela tinha 12 anos, ou completando 12 anos? Tinha 12 anos, porque para Israel, se ela tem 11 anos e 10 meses e 6 meses, ela já tem 12. Computa como no ano que ela vai completar os 12. Tem 12 anos de idade. Por que ela é filha única e tem 12 anos? Porque esses detalhes são escritos na Bíblia. Se na maioria dos casos não são escritos. Porque há tipologias aqui, ó. Filha única é uma tipologia do Filho único, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui está mostrando claramente a sensibilidade do Deus, né? Ele está demonstrando o tamanho da dor que ele sentiu ao dar Jesus Cristo e a sensibilidade que ele tem com a dor de Jairo. Alguém que nem está no contexto bíblico aqui, alguém que nem está demonstrando fé. Jairo chegou demonstrando fé? Não, mas ele se prostrou. Mas ele falou como a mulher lá de Tiro e Sidom? Ele falou como a mulher do fluxo de sangue? Ele falou aqui como o homem o centurião romano? Ele só fez prostrar. Ele disse o seguinte: eu acredito que o Senhor pode curar a minha filha. Vamos na minha casa? Ele não disse isso. Ele está rogando: Senhor, vamos lá na minha casa, ver se o Senhor pode fazer alguma coisa. Minha filha está doente. Era mais ou menos isso. A Bíblia não diz que Jairo tinha fé. Mas a Bíblia diz, o próprio Cristo vai dizer. Cristo vai curar a menina, não vai dizer que Jairo tinha fé em lugar, momento algum. Pelo contrário, Cristo apela ao coração de Jairo. Jairo, creia somente. Ela tinha 12 anos, porque sempre que aparece o número 12 na Bíblia, se refere ao povo de Israel. E o povo de Israel, para Deus, para Cristo, é como uma criancinha inocente que estava morrendo. 12 das 12 tribos de Israel estava à beira da morte. Quando Cristo veio ao mundo, o povo de Israel era como uma menina indefesa, nas mãos dos romanos, na mão dos mundanos, adoecendo, pronta para morrer. É nesse momento que Cristo chega para dar vida ao povo de Israel e ao planeta. Estava à beira da morte, né? Por isso que Jeremias diz aqui no capítulo 6, versículo 26, ó minha filha, falando da filha de Sião, da filha de Deus, ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se, jogue cinza sobre a cabeça, lamente-se com choro, olha só, com choro amargurado, o choro de dor,
como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. É uma mensagem muito dura de Jeremias, falando para o povo de Israel que estava em profunda apostasia. O destruidor aqui era o rei de Babilônia, que vinha muito duro contra Jerusalém, que era uma tipologia do diabo nesse contexto, vinha para tirar-lhes a vida. E o rei Nabucodonosor veio de Babilônia, matando muita gente lá em Jerusalém, matando muita gente em Israel, justamente porque o inimigo vem para tirar a vida. Assim como o inimigo nesta cena veio e ceifou a vida da filha de Jairo, e o povo todo ali estava ali, olha, chorando mesmo, em lamento, um choro amargurado. Quando Cristo chega na casa, é essa cena que ele vê lá, né? Como a visão de servidão dos judeus para com os seus líderes os impedem de ver o caráter de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olha o caráter de servidão como era terrível. Preste atenção no texto. A tua filha já está morta, Jairo. Não incomode, não perturbe mais o mestre. Veja que a sensibilidade do religioso era terrível. Na cabeça do religioso, ele chegou assim e falou assim, olha, um mestre, ele não pode ser incomodado. Um mestre, aquele que ensina, ele não pode ser perturbado. Porque o mestre, ele não pode fazer nenhum milagre. O mestre, ele não pode fazer nenhum milagre, mesmo estando no poder de Deus. Então, a partir do momento em que ele já não pode fazer mais nada, se você está pedindo para não incomode mais, todo mestre, todo líder religioso não pode ser incomodado. Na cabeça deles. Porventura não é o mesmo pensamento hoje em dia? Quantos membros de igreja não têm coragem de ligar para o pastor, não tem coragem de pedir que o pastor vá na sua casa ver alguma coisa, porque ele está achando que está incomodando o seu pastor, está incomodando o seu líder? Meu irmão, não existe isso não. O mestre, o pastor aqui, a liderança nesse contexto aqui, esses servos são obrigados a ir. Faz parte do seu ministério. Não é incômodo servir. É incômodo servir para esses líderes de Israel e os líderes de hoje, que vivem para comandar as pessoas e as pessoas servir a eles. Não é incômodo você pegar o seu salário, pegar na sua casa, andar 3, 4 quilômetros a pé e deixar o dinheiro lá na casa do pastor. Não é? Mas é incômodo para o pastor sair da casa dele para fazer uma oração na sua casa e dar um aconselhamento à sua família. Essa é a cegueira dos líderes, do povo de Israel. Olha, não incomode mais o mestre, a menina já está morta e ele não pode fazer mais nada com quem está morto. Olha a visão. A visão religiosa como ela é cega. Esse povo tinha a Bíblia, esse povo tinha as Escrituras Sagradas, esse povo sabia que Elias havia deitado sobre uma criança há 1500 anos atrás, e a criança, a partir desse tempo aqui, e o menino tinha ressuscitado. Como é então que porque está morta não tem mais solução? É assim? Era o que eles estavam dizendo ali, ó. Não incomode mais o mestre porque ela já está morta, acabou, ele não pode fazer mais nada não. Se fosse uma febre, ele até a gente podia tentar, mas não incomoda mais não tem mais jeito não, vamos enterrar a menina. Olha o que Isaías fala sobre esse sentinela, essas lideranças. Olha como é duro a fala do Senhor. Muita gente acha que Isaías escreveu isso apenas para o povo do tempo de Jesus. Ora, esse texto aqui, ele é mais adequado para os líderes do dia de hoje do que antigamente. Escute bem se isso é mentira ou verdade. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se, é o que eles gostam. Trabalhar e ir para a casa do povo fazer, eles não querem não, né? É incomodar, porque eles gostam de dormir, ó. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Cada um só pensa no próprio bolso, própria saúde, no seu próprio bem-estar. É o que Isaías está dizendo. Quando essas pessoas chegam ali, estimulando o Jairo a desistir, estimulando o Jairo a não acreditar em Jesus, estimulando o Jairo a se livrar de Jesus Cristo, olha só, eu não tenho dúvida
que essas pessoas que fazem isso estão estimuladas por um outro espírito contrário a Cristo. A Bíblia chama de anticristo, né? Tudo espírito contrário a Cristo é o anticristo, é contra Cristo, né? Não incomodes o mestre, disse ele, né? Quais são as 3 fases que todo homem deve passar até chegar à salvação? Cristo vai ensinar agora a Jairo como se deve, né? Jesus, porém, ouvindo a bobagem que esse rapaz falou para Jairo, Jairo, incomode mais o mestre, não, a filha já morreu, está morta. A tua viagem aqui foi perdida, vamos voltar lá para enterrar a menina, vamos contratar as choradeiras, né? Antigamente era assim, morria alguém, a primeira coisa que você faz é contratar as choradeiras. Depois contratar a turma do cerimonial, né? Porque se tinha um grupo de mulher, as mulheres que choravam mais feio ganhavam mais dinheiro. Aí você contratava essa mulher para chorar. E aí você contratava os homens também, aqueles homens, né? Aqueles bajuladores, tudo. Tinha toda uma... Hoje você não contrata um serviço funeral, né? Você contrata uma cova. Você contrata um tipo de caixão, porque tem caixão de 500, 600. Será que tem de 500? Não, mas acho que tem. De 500, 600 e tem até de R$1 milhão, né? Eu quero um caixão todo de ouro, o cara faz, não faz? Pois bem. Você pode contratar uma coroa de flores, pode contratar faixa, pode contratar uma banda de música. Você não pode contratar isso? Pode. Se tiver dinheiro, você contrata. Os serviços funerários vendem tudo isso. Não é? Um coral para cantar, você contrata. Se tiver dinheiro, contrata. Então, Jairo era uma pessoa importante. Basicamente, ele poderia fazer isso na sua casa. Pensar agora no enterro. Quanto mais chique o enterro, mais dinheiro você gasta, mais você estava demonstrando para os homens que você amava a menina. Não é assim que a gente faz? Os homens não fazem assim? Você não faz coisas externas para tentar provar para os homens que você ama. Não é assim que a gente faz? E as pessoas não cobram isso? Cobra ou não cobra? Cobra, Janaína? No dia do namorado, o que é que tu fala para Marcel? Cadê o buquê de flores vermelhas? Passe na Cacau Show e traga 3 quilos de, né? Não é assim que acontece? Se a esposa não recebe no dia dos namorados, no dia do casamento, no dia aquela lembrança, agora as mulheres sejam honestas comigo, viu? Não fuja da pergunta não, que eu não gosto de gente que tem covarde não. Se falta nesse dia, o que é que vocês dizem para o marido? Se não disser nada, mas lá por dentro está dizendo, eu digo, ô homem que não é romântico, não é assim? Não é? Não é assim? É ou não é? Não adianta a mulher botar a mão na boca e sorrir não, porque eu sei que é assim. Não é verdade? Pois bem, até hoje a humanidade é assim. Da mesma forma, alguns homens também, viu? Tem outras coisas que os homens fazem que é pior do que a da mulher. Olha, agora, perceba bem como isso é interessante aqui, olha. Tudo que a humanidade faz não é para mostrar o outro. Então, o que eles queriam aqui, justamente, era, no enterro de Jairo, de Lázaro, é assim também. Já estavam chorando há 4 dias. Choradeiras, oradores, bajuladores, porque tem um bajulador o tempo todo para estar dizendo assim, não, ele é uma pessoa muito boa. A pessoa acaba de estar chorando, acaba de chorar mais ainda. É uma pessoa muito boa. Né? O bajulador era o choradeiro de um lado e o bajulador do outro. Tudo contratado por dinheiro. Mas, meu amigo, você contratando, o caba diz o que você quiser. Então, chegou esse momento em que a pessoa está querendo, esquece Jesus Cristo, vamos lá resolver esse problema agora, vamos resolver o problema da morte, vamos ser adorador da morte, esquece Jesus Cristo, né? Então Jesus, quando escuta isso, ele repreende com a palavra espiritual altamente profunda, ele diz assim, Jairo, não tenha medo, apenas creia, e sua filha, você vai ver a salvação. E a sua filha será salva. São 3 passos. Ó. Não ter medo. Crer. Para experimentar a salvação. Ninguém é salvo. Sem primeiro não perder o medo. E segundo, crer. Primeiro, ninguém crê se primeiro não se libertar do medo.
Eu duvido que se você está preso com medo da antiga igreja, do antigo sistema, do antigo pastor, o pastor... Eu conheço pessoas que dizem assim, minha filha, o período do dízimo passou. O dízimo é uma doutrina veterotestamentária. Você não é obrigado a dar 10% em lugar nenhum do mundo. É uma doutrina do Antigo Testamento. Cumpriu-se em Cristo, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Não tem mais levita para você entregar. Nem tem levita, nem tem templo. O dízimo só pode ser entregue lá em Jerusalém, no templo de Salomão. Não tem mais templo, não. Você vai É a lei do dízimo. Quem diz não sou eu, não. É a Bíblia que diz isso. Você vai a nado daqui para Jerusalém, atravessar aqui nadando para deixar lá. Vai de bicicleta por dentro do mar para deixar o dízimo lá em Jerusalém. Vai entregar onde esse dízimo? Mas a mulher, as pessoas com quem eu converso falam assim, não, rapaz, porque o pastor orou, disse que se eu não entregar o dízimo lá, ele vai orar para vir um demônio, o gafanhoto devorador, um demônio de asa que vem na minha casa e come tudo. E as pessoas estão com medo. Aí eu pergunto, essas pessoas vão ter fé quando? Nunca. Por quê? Porque ainda no coração dela está o quê? O medo, o temor. A fé não habita onde tem medo. Por isso que Cristo diz primeiro, Jairo, a primeira coisa que você tem que fazer, Jairo, é não ter medo. O medo é a maior barreira que impede o homem de enxergar a salvação e a solução. Hoje eu conversei com algumas pessoas que estão com medo. O medo ele se apresenta através com a faceta da ansiedade, com a faceta da tristeza, com a faceta da incerteza. Alguns que começaram a alimentar da comida, engordar o medo, ele já se apresenta como deprimido, como depressão e até síndrome do pânico, porque a gente alimentou a desgraça desse medo. O medo é um grande engano que o diabo colocou. O medo ele é completamente fulminado quando a fé entra em cena. Então ninguém pode ter medo. Cristo chega para mim assim, rapaz, você está com medo de quê? Eu não estou com você aqui? Creia somente. O que você está com medo? O medo é a grande arma do reino do diabo. E é por isso que eu bato muito forte sempre, todo dia na casa da internet, falando assim, cuidado com essas publicações que vocês estão colocando até de medo. Toda publicação midiática de medo não vem de Deus, é do diabo. Medo de quem? De quê? Se você está com Deus, eu teria medo se houvesse alguém maior do que Deus, eu teria medo. Eu teria medo se Deus tivesse exaltado alguém mau acima de Jesus Cristo, eu teria medo, mas não tem ninguém no universo maior do que Cristo e maior do que Deus. Subsequentemente. Por que eu tenho medo? É uma pergunta importante, porque a gente assiste um jornal policial e fica com medo. Assiste uma notícia nacional que a Ucrânia vai jogar uma bomba atômica lá, a Rússia, o povo fica com medo. Uma notícia de que a inflação no Brasil está ruim, a cesta básica vai aumentar, fica com medo. Até hoje, nenhum de nós morreu de fome. Até hoje nenhum de nós deixou de pagar as contas. Por que medo? Porque está ansioso com o dia de amanhã? Até hoje, todos nós já adoeceu. Eu já adoeci mais de 500 vezes, até o dia de hoje. E todas as vezes Deus me curou, estou aqui bonzinho. Eu vou ter medo agora do dia de amanhã e tal. Por que medo? Qual o sentido do medo? Não é mesmo? Não temas. É o primeiro passo. E aqui eu não quero nem entrar nos outros. Crer e salvar. Eu quero do primeiro. A gente tem que exercitar a coragem em Cristo Jesus, através da palavra, através da oração, para jogar fora o medo. O medo. E como é que a gente lança fora o medo? Se esforçando para amar o irmão. Conheça o amor. Comece a amar o irmão. Se esforçar pelo irmão. Viva pelo irmão. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. O amor a Deus, o amor à palavra, o amor a Cristo destrói o medo. Atos 2,38 fala desses 3 passos numa outra linguagem. Mas está implícito os 3 passos aqui. Pedro respondeu, arrependei-vos. Sabe o que denota arrependimento?
Mudança. Paradigma. Quebrar paradigma. Mudança. O maior medo que eu me tenho é de mudar. Se eu disser para você, arruma as malas que você vai se mudar, vai morar em outra cidade. Meus amigos viraram de parafuso, né? Você vai deixar minha casa, minha cidade, meus amigos. Não é assim? Medo. Toma logo, se instala, não é mesmo? Arrepender-se é a grande arma contra o medo. Porque nós temos medo de se arrepender. É ou não é? Arrependimento. Arrependimento denota o que na sequência? Conversão. Invariavelmente. Arrependimento está ligado à conversão. Por isso que ele nem diz arrepender-vos e converter. É arrepender, porque já está ligado com o outro. Mudar de vida. E cada um de vós seja o quê? Batizado. Eu só batizo se eu tiver fé. Medo, arrepender-se. Batismo, fé. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, a salvação. Veja que em Atos 2,38, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo em outras palavras os mesmos 3 passos que eu preciso dar para que eu não tenha medo, para que eu tenha fé e eu seja salvo. Porque Jesus chamou apenas 3 dos 12 discípulos para testemunhar? Porque ele chamou apenas 3 dos 12. A ninguém deixou entrar na casa onde estava a menina morta, o quarto onde estava a menina morta, senão a pessoa de quem? Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos. Mas você pode dizer, não, porque o quarto era pequeno. Olha, se o quarto era pequeno, por que ele não entrou sozinho? Porque ele leva apenas Pedro, Tiago e João para se cumprir um princípio. Cristo o tempo todo ele está ensinando. Ele está, inclusive princípio. Quem são os 3 primeiros discípulos que seguem Jesus Cristo de forma clara? Confessa a confissão e segue ele. Os 3 primeiros. Porque André até acompanha Cristo. Né? E ele é relatado como discípulo e apóstolo um pouco depois. Mas pela história, não pela Bíblia, André estava com João Batista quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A ele segui. E naquele momento diz que André, que era discípulo de João Batista, já segue Jesus. É ele quem leva Jesus para Pedro, Tiago e João. Mas não diz que ele era discípulo. Então, os 3 primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, são os 3 primeiros discípulos. Jesus entra no barco de Pedro. Depois que ele faz o milagre no barco de Pedro, vem do segundo barco, Tiago e João. Esses são os 3 primeiros discípulos. Quando Cristo chama eles 3, o que é que ele está querendo dizer para mim e para você? Eu e o meu Pai, nós prezamos pelos princípios. Meu Pai é um Deus ordeiro de hierarquia. Ele nunca esquece os princípios. Os primeiros. É por isso que ele leva Pedro, Tiago e João para orar. Ele leva Pedro, Tiago e João lá para o monte, onde tem a transfiguração. É Pedro, Tiago e João. Muitas cenas, Pedro, Tiago e João. E aqui, no momento em que ele vai citar a menina, ele deixa entrar apenas no quarto com ele, Pedro, Tiago e João. Por quê? Por causa de outro princípio estabelecido lá no livro de Deuteronômio, que lá diz assim, e Paulo aqui, eu peguei o texto de Paulo, são 6 versos na Bíblia que traz essa mensagem aí, né? Vários textos. Mas eu quero pegar aqui o texto de 2 Coríntios 13:1, quando Paulo diz assim, ó, e esta é a 3ª vez que vou ter convosco, com a igreja de Corinto. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Toda a palavra da verdade é confirmada. Por isso que Jesus não leva 2 testemunhas, leva 3. O pai e a mãe estavam vinculados ao sistema religioso lá do santuário. Dos seus discípulos, ele leva 3 testemunhas, não é nem 2, ele leva 3. O máximo que ele tem que levar. 3 testemunhas para ficar bem caracterizado este milagre. E essas 3 testemunhas, tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, dão testemunho nas suas escrituras. O que Pedro escreve dá testemunho dessa verdade, o que Tiago escreve dá testemunho dessa verdade, né? E o que João, mais do que todos aí, João, é o que mais dá testemunho dessa verdade, né? A verdade de que Cristo realmente tem poder para ressuscitar. Que mensagem o Senhor nos envia através de Jesus, nosso Deus e Pai, quando
a desesperança quer se instalar em nossa vida. Nosso Deus e Pai envia uma mensagem através de Jesus quando o medo quer instalar em nossa vida a falta de esperança, retirar o pouco de esperança que a gente tem. Olha a mensagem que ele diz para a gente aqui. Ó. A Bíblia diz que quando ele chega lá na casa, todos estavam chorando. E todos apranteavam. E ele disse: não choreis. Ele já tinha dito lá atrás: não temas. Agora ele diz para aqueles que estão em desespero, para qualquer um, pode ser gentil, sem fé, ele diz para todo mundo o quê? Não chore. Não há razão para chorar. O choro de desespero, o choro de desesperança, esse choro você não pode chorar. O crente de verdade, quando morre alguém da sua família, um ente querido de primeiro escalão, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, de primeiro escalão, de primeira proximidade, né? Obviamente, ele pode chorar. O cristão pode chorar. Mas ele pode chorar por outros motivos, por saudade, e não por desespero, e não por desesperança. As pessoas que choram, se entregam por desesperança, elas estão dizendo: não tenho fé. Eu não acredito que o Senhor vai ressuscitar ele, e nem a mim. Para sempre eu estou separado desta pessoa que morreu. É um testemunho, é um mau testemunho que se dá quando a gente chora, se a gente chorar, por alguém que morreu, achando que ali é o fim. Tem muita gente que se entrega à depressão, abandona Jesus Cristo, não tem mais motivo para ler a Bíblia, não tem mais motivo para viver, porque realmente não havia fé. Só havia medo. Eu estou falando dos religiosos. Não estou falando daqueles que nem têm esperança nenhuma, porque já era de se esperar isso deles, né? Então o texto diz aqui de João 16, 22. Assim acontece com vocês, disse Cristo. Assim acontece com vocês hoje, com todos os seres humanos. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. É por isso que ele está dizendo: não chore. Não chore. Ele está dizendo isso aqui justamente para os discípulos, anunciando que a morte dele estava chegando. E ele ia passar 3 dias na ausência deles ali. Só ia retornar no domingo. Ao terceiro dia ele retornaria. E então ele está dizendo assim, olha, para os discípulos assim, olha, agora eu estou pregando para vocês aqui só momento de tristeza. Horas antes dele ser preso na quinta-feira à noite e passar por aquela tortura toda. Horas antes ele disse aí, ó, agora é hora de tristeza. Vocês vão ficar tristes daqui a pouco. Vocês chorarão. Mas logo depois esse choro se converterá em alegria. E a alegria de vocês, depois que eu for ressuscitado, ninguém tira. Assim é nós chorando quando a gente não conhece Jesus Cristo. Quando a gente conhece a palavra da verdade e Cristo nasce em nossos corações, essa alegria ninguém tira. Se ele nascer, se a gente deixar que ele nasça em nossos corações, nunca mais a gente vai ter medo e essa alegria não tem quem tire da nossa vida, né? Quem ri por último, ri melhor, é isso, diz o ditado. Como procedem as pessoas sem fé? Quais as consequências no final daqueles que ri por último, né? Ou daqueles que ri primeiro? A Bíblia diz que e eles riam, porque Cristo falou assim, olha aí, chore não, a menina não está morta não, a menina só dorme. Aquela linguagem que Cristo sempre usa, uma linguagem tipológica. Ele não está dizendo que a menina estava morta. A menina não tinha pulso, a menina não tinha mais cérebro, a menina não tinha mais atividade cerebral, a menina não tinha mais... Tudo parou naquela criança. A menina não estava viva mais. Mas ele estava fazendo no poder do Pai, dizendo assim, olha, para mim, essa menina não está morta, ela só dorme. Porque a morte para mim é como um sono. A morte para mim, não é que a morte para Deus é igual a um sono. Ele está dizendo assim, a morte para mim é igual você que vai acordar um filho que está dormindo. Do jeito que você acorda um seu filho que está dormindo, para mim a morte é do mesmo jeito. Eu chego lá e mando se levantar. Pode estar só o pó. Pode não ter mais nenhum osso. Pode não ter mais nada. Eu mando levantar e se levanta.
É isso que Cristo está querendo dizer. Ele não está dizendo que a morte é igual ao sono, não. Quando ele compara com o sono, ele está comparando o sono para os seres humanos, mas para Deus, né, é algo muito superior a isso. Então eles estavam rindo. Cristo falou: vocês estão rindo de mim? Vão tudo para onde? Para fora. As pessoas que riem por não ter fé, por duvidar de Deus, lembra do que aconteceu com Sara, mulher de Abraão, que riu quando o mensageiro de Deus disse para ela que no ano seguinte ele voltaria ali e ela estava com o filho no colo, amamentando, que ela riu, lembra? Porque não, né? E ela questionou que não tinha, e a sorte dela é que ela questionou realmente, não, eu ri por outros motivos, né? E aí, olha só, essas pessoas riram, e aqueles que riem da fé, do poder de Deus, vão ficar de onde? Do lado de fora. Não tem ninguém que não tenha fé que possa entrar no reino de Deus. Todos são colocados do lado de fora. E Cristo coloca para fora aqueles que estavam rindo dele. João 16:20 é o mesmo texto que diz assim, ó: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então veja que no texto anterior, eu enfatizei, o mesmo texto, enfatizei o momento em que os discípulos choram, mas o momento em que eles se alegram. E aqui está sendo enfatizado o momento em que o mundo se alegra e ri da cara de Deus, ri da cara de Cristo. Ri da nossa cara, daqueles que têm fé. Mas o riso deles ali, se a tristeza dos santos se transforma em alegria, o riso dele, a alegria dos ímpios é o quê? Se transformará em quê? O texto nem diz, porque já está implícito no texto. Jesus nem precisa dizer que a suposta alegria passageira dos ímpios, ela vai se transformar em tristeza. Está implícito no texto. Que fez Jesus antes de ordenar que a menina se levantasse? Que fez ele? O texto diz assim, ó: e Jesus, pegando aonde na menina? Na mão da menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. Né? O termo em aramaico é talita cumi, né? Algumas versões trazem esse termo. Menina, te levanta. Menina, levanta-te. Que coisa linda, né? Olha só. Por que é que Jesus toca na mão da menina? Jairo tinha razão que Jesus tinha que ir lá para tocar na mão da menina? Se Jesus não tivesse tocado na mão dela, a menina não tinha se levantado. Ele tinha que tocar na menina. Jesus tocou em Lázaro para Lázaro sair do túmulo. Jesus tinha que tocar na menina. Porque Jesus tocou também no esquife, no caixão que levava o filho da viúva Naim. Porque ele tocou. Ele tem que tocar para a pessoa ressuscitar? Não. Sabe por que o texto está dizendo que ele toca na menina? Porque alguns minutos atrás ele não tocou na mulher do fluxo de sangue. Foi ela que tocou na barra do seu vestido. Ele está dizendo a mesma coisa que ele está falando, fazendo ali uma comparação entre Jairo e o chefe Jairo e o chefe romano. O chefe da igreja e o chefe dos soldados pagãos romanos. Eram dois chefes. Agora ele está falando de duas mulheres, uma menina que está morta e uma que tem um fluxo de sangue. Uma que toca nele, agora é ele que toca na menina. Com ou sem toque, é você tocando em Jesus ou ele tocando em você, não importa. O importante aqui é a fé. Neste caso ali, Jesus Cristo estava mostrando, incentivando a fé naquele povo, porque eu não consigo enxergar a fé, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu não consigo enxergar uma fé genuína, plena, absoluta, bonita, de testemunhar em Jairo. Eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar a fé em muitas outras pessoas, mas em Jairo eu não consigo. Não há uma demonstração clara no texto bíblico. Ele podia ter fé no coração, Deus é que sabe. Mas ali, Jesus Cristo está incentivando Jairo: não perde a fé em mim, Jairo. Se tu viesse até mim ou por medo, por qualquer coisa, vem a mim, mas não perde. Se tu tens só um pouquinho de fé, tamanho do grão de mostarda, Jairo, não perde isso, Jairo. E ele faz justamente para que essa fé não seja perdida. Livro de Lucas, capítulo 8, no próprio contexto aqui do nosso
né, do texto que nós estamos vendo aqui, diz assim, ó, e uma mulher que tem um fluxo de sangue, está dentro da própria parábola, um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? Né? Lembra dessa passagem? 2 vezes ele fala, me tocou, aí, nessa relação com essa mulher do fluxo de sangue. Agora, a criança é ele quem toca. O toque, a importância do toque. Aqui nós estamos falando de toque físico. Quando a Bíblia quer transmitir na tipologia o toque espiritual, que é o mais importante. Não é necessário Jesus tocar na minha carne, tocar no meu corpo, na minha cabeça, no meu braço, para que eu seja santo ou para que eu acredite nele, não. O toque principal aqui é o do Espírito. O toque que é lá na razão, lá na consciência. Esse é o toque que transforma o homem e que o purifica, né? Que mandou Jesus fazer para a menina que acabara de renascer para uma nova vida? Olha só o texto. E o seu espírito voltou. Veja que o texto não diz assim, ó. E o seu coração voltou a bater. Não era bonito que dissesse isso? Não era? Não era a informação mais bonita no texto literal? E ela abriu os olhos. E ela mexeu as mãos. O texto não diz isso. O texto diz que o espírito voltou. Sabe aquele espírito que quando a gente morre, diz que o nosso espírito volta para Deus que o deu? O Deus que sopra em nossas narinas, o espírito racional da vida. Esse espírito volta para ele quando a gente morre. Esse espírito de vida voltou para a menina. O texto fala, o espírito voltou porque estamos ali diante de um fenômeno espiritual, de algo sobrenatural, que está sobre as questões físicas e carnais. É algo no nível espiritual. A vida que estava sendo colocada naquela menina era uma vida espiritual. É a mensagem que está sendo transmitida ali. A menina foi ressuscitada numa vida normal, física normal. Mas a mensagem que está sendo transmitida é, essa menina está nascendo para uma nova vida, Jairo. Na sua casa é necessário que tenha uma nova vida. Era a grande mensagem que Cristo estava dando para Jairo, para a esposa dele, para Pedro, Tiago e João, e para todo mundo que estava chorando ali, rindo da cara dele, porque a menina estava morta, e ele disse que a menina estava dormindo. E olha como Cristo é maravilhoso. Porque ao dizer que a menina estava dormindo, ele ia acordar a menina. Ao dizer isso, que a menina estava só dormindo, quando a menina desceu viva lá para baixo, e o povo que tinha certeza que ela estava morta, o povo agora vai entrar em dúvida. Ah, não, ele não ressuscitou, não. Ele só despertou a menina, realmente. Ele manda todo mundo sair, porque somente vai crer aqueles que conhecem a Cristo. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que têm algo contra Cristo, jamais crerão, mesmo vendo o milagre diante dos seus olhos. Foi o que aconteceu aí com os fariseus. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes de comer vós mesmos. É isso que Cristo manda, ó. Mandou a menina se levantar e o seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus falou assim, dá de comer a menina. Chamou os pais e desse de comer. Sabe qual é a primeira coisa que eu e você necessita quando a gente nasce como nova criatura espiritual? Quando a gente desperta para a verdade, a gente entendeu, eita, Cristo é meu Salvador, eu encontrei, essa é a mensagem, essa é a igreja. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer? Comer. Comer sabe o quê? A palavra. Essa é a única coisa que vai fortalecer os seus músculos da fé. É o conhecimento da palavra. É a única coisa que a gente precisa fazer todos os dias. Comer a palavra, comer a palavra. Essa é a maior necessidade do homem. Para que se mantenha de pé na nova vida. Ninguém se converte, aceitei Jesus, vou batizar, agora já sou crente, não preciso mais nem ler a Bíblia que eu estou indo para a igreja. Não, aí é que você tem que se alimentar. A sua necessidade é maior ainda, né? Mateus 14,16, dai-lhe de comer, disse Cristo aos seus discípulos. Que pedido faz Jesus aos que estavam ali presentes, né? A Pedro, Tiago e João e aos pais. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.
Pedro, Tiago e João, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Tiago, Jairo e a esposa, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Já imaginou? Mesmo eu explicando para vocês, para mim, ainda fica algo assim que parece não tem muito sentido. Sabe por que a gente acha que não tem muito sentido o Cristo fazer esse pedido? Porque a gente está tão estimulado por este mundo, pela mídia. Eu estava até fazendo um comentário hoje no grupo agora à tarde, de um pastor que está com câncer aí, e está usando a mídia para se promover nessa doença dele. Eu digo, mas nem na doença ele, né? Usando a mídia, eu vou fazer uma live aí e tal, né? Até nesse momento as pessoas usam a mídia para uma curtida, até usando a doença para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais seguidor, para ganhar, né? Como se isso trouxesse alguma saúde, alguma coisa, que não é bem assim. O momento do homem ter fé, o momento de exercitar a fé, o momento do homem se derramar, passar pelo deserto e aprender muito com o sofrimento, né? Com Deus. Um momento muito, né? Os homens de fé é uma oportunidade que ele tem, porque ninguém aqui está livre. Quem é que está livre de ter uma doença grave, ter um câncer? Ninguém está livre. Ou qualquer doença. Ninguém está livre. Eu não estou livre, ninguém aqui está livre. Agora, como eu enfrento isso, é que vai dizer se eu sou homem de Deus ou não. É como eu enfrento isso que vai me dizer, né, se Deus está comigo ou não, se está em mim ou não. Não é mesmo? Então, Jesus diz bem claro. Então, para nós é difícil entender, porque tudo que a gente faz, a gente quer colocar na mídia imediatamente. Não é assim? É ou não é? Ontem à noite teve o que aqui, Bia? Teve o quê? Chá de quê? Capim Santo, de cidreira, teve o quê? Mas botaram o que dentro da panela? O chá de quê? De quê? Só não tinha chá, tinha tudo, mas não tinha chá. Então veja como é que é o mundo. É cheio de propaganda enganosa. Tem um chá, mas não tem chá. Vamos lá. Né? Só quer ser a rainha da Inglaterra, né? Tem um chá que não tem chá. Então vamos lá. O que aconteceu 1 hora depois que acabou o chá de panela aqui? Com as suas amigas, que você foi lá no Facebook. O que é que tinha lá? Imediatamente as pessoas fizeram as fotos e postaram, porque é uma necessidade real das pessoas, é postar imediatamente aquilo que está acontecendo. A pessoa não pode ir na sorveteria do Chiquinho, tomar ali. A pessoa pode ir hoje na sorveteria do Chiquinho chupar aquele picolé de gelo de 10 centavos. Ainda tem, Elias? Picolé de 10 centavos ainda de gelo? De 50 centavos, tá bom? 50 centavos. R$1, Eva? Vixe Maria. Você chega lá, um picolé de R$1 de gelo. A pessoa vai lá e faz aquela selfie assim. Aí depois vai lá, bota, né, um negócio colorido para dizer, olha, tô no shopping, é daquela marca famosa. Não é assim que fazem? Porque o povo tem a necessidade de dizer assim, eu estou postando, eu estou divulgando, vou para um restaurante. Aquela bolazinha de arroz branco, né? Porque arroz branco você encontra até no lixo, né? Arroz branco, aquela bolinha, uma cuiazinha com um pezinho de coentro parecendo, né? Em cima, 2 pimentinhas ao redor, para dizer assim, foi feito na França. É assim? Arroz branco com uma folha de coentro. Não é assim? Aí a pessoa vai, não. Aí o outro vem, faz 2 riscos. Né, Marcel? 2 riscos assim de molho de tomate para lá e para cá, faz tipo um X do Zorro, um Z do Zorro assim. Aí a pessoa faz logo a foto: olha, tô chique, tô comendo aqui. Você come isso em casa, rapaz. Não é assim? O povo tem a necessidade de publicar. Então, para nós, é muito difícil entender o que Cristo está dizendo aqui, porque nós vivemos numa sociedade que a gente tem que dizer o tempo todo o que está fazendo em qualquer lugar. Não está fazendo nada demais, meu amigo. Comer, todo mundo come 3 vezes por dia. Então você vai fazer no restaurante, bater a foto num prato, rapaz. Você come toda hora, em todo lugar. Vai para uma praia, né? Aí, foto. Vai para o tempo todo fazendo foto para dizer, olha, eu estou divulgando porque o mundo me ensinou a ser igual ao mundo e eu preciso ser visto pelo mundo. Não é assim? Aí Cristo vem completamente diferente. Assim, não fale, eu não quero que ninguém... Olha, meu amigo, se Deus lhe desse o poder de você colocar a mão sobre alguém e curar aquela pessoa, olhe,
A sua vida viraria um inferno, porque amanhã de manhã Ana Maria Braga está lhe chamando para você lá, viu um jatinho lhe pegar aqui para você estar dizendo como é que você ressuscitou essa pessoa. A sua agenda viraria uma loucura, a tua conta bancária entraria milhões em poucos dias. Como é que você vai perder a oportunidade dessa de ressuscitar alguém e não divulgar na internet? Você ficou doido? Divulgue, porque o povo quer saber. Não é assim? Jesus diga assim, não conta para ninguém. Então, para o povo de hoje, é difícil entender o que Cristo fez aqui. É algo irracional. Justamente porque ele está na contramão do mundo, ele está dizendo, se você tem fé, você vai acreditar. Não precisa estar botando de outdoor e divulgando, não. Porque isso aqui é falando para pessoas espirituais. E por isso que ele diz lá em Marcos 16, 15 a 16, e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê no evangelho que vocês falarem e for batizado será salvo. Quem não crê no evangelho que vocês pregarem, esses aí estão rejeitando a salvação. É o que está sendo dito. As pessoas creem no que vocês dizem ou as pessoas só vão crer naquilo que vocês publicam? Meus amados, fiquemos com a lição de Cristo, que essa é a melhor. Quais principais ensinamentos, dentre tantos que nós podemos tirar aí dessa parábola, podemos tirar desse grandioso milagre feito com a filha de Jairo, lá há 2000 anos atrás? Primeiro ensinamento que eu tiro, você pode tirar mais do que isso, eu tirei alguns aqui. Os líderes necessitam de Jesus Cristo. Por que eu coloquei aqui? Porque tem gente achando que o líder, o pastor da igreja não precisa de Jesus, quem precisa é só você. O pastor já está num âmbito, já está num pedestal de santidade, já está num estágio de consagração, que ele não precisa mais de Cristo. Ele é o próprio Cristo, ele fala, é a boca do Cristo, ele é a palavra do Cristo. Não, ele precisa mais do que eu, do que você. Né? Coloque isso na sua cabeça. 2, a morte não faz os da fé desistir. Nem a morte pode fazer com que os homens e mulheres da fé desistam, mesmo diante dela. É o grande ensinamento. Cristo, isso está registrado na Bíblia, para que eu e você, diante da morte, a gente não desista da vida, fique com depressão, eu vou me acabar, não vou... Não. A morte é uma coisa natural que vai acontecer nas nossas vidas, a gente tem que aprender a lidar com ela. 3, Jesus entra na tua casa para levar a vida. Ele não entra para tirar a vida. Ele só entra na casa para levar a vida. E quando ele nem entra, a mensagem dele já causa vida de uma forma muito mais poderosa, que foi o caso do centurião lá, né? Então ele vai na casa para levar a vida. Ele não vai lá para perder a viagem. Se você deixar ele entrar na sua casa, ele vai restaurar a criança que existe em mim e em você. 4, para Deus a morte equivale a um sono. Nunca duvide disso. As pessoas, os nossos entes queridos na fé, que estão descansando hoje, eles estão apenas dormindo, porque para Deus ele vai só despertar. Eu não consigo despertar, mas ele consegue despertar alguém. Quem ri da fé hoje pode chorar amanhã. E vai chorar amanhã. Olha, tem muita gente rindo da nossa fé. Tem muita gente fazendo rir até no espírito. Às vezes nem dá gargalhada porque tem um certo medo, né? O medo das mandingas aí da vida. Mas tem muita gente que no seu íntimo, nas suas ações, estão aí de certa forma esnobando, né, a forma como nós vivemos, porque vivemos para a fé. Mas quem sofre hoje vai rir amanhã. Quem ri hoje pode sofrer amanhã. 6. O toque de Jesus restaura a pessoa totalmente. Então tudo que ele quer é entrar na sua casa e tocar no seu espírito. Se ele toca, a restauração é plena, é completa. Ele não restaura só a mente, restaura também o corpo. Quando ele restaura o corpo, ele também restaura a mente. A obra de Deus não é pela metade, a obra é completa. Disse a irmã Sueli ontem aqui no culto. 7. A comida espiritual, ela é mais importante. Ela é a maior necessidade que nós temos para que a gente mantenha o medo que a gente lançou fora. É o alimento espiritual, a palavra, né? E eu cito sempre para algumas pessoas, alguns testemunhos de algumas irmãs e irmãos que estavam com depressão, situação muito difícil, e a palavra na vida delas trouxe cura. Mas não trouxe cura física apenas. Acima de tudo, cura espiritual. Nós conhecemos algumas pessoas que
que foram realmente tocadas porque Cristo entrou na sua casa, na sua vida e transformou completamente. Sem o poder da fé, a morte é o fim de tudo. Realmente, quem não tem fé, a morte é o fim, pode chorar, descabelar, porque não tem jeito. Mas aquele que tem fé, a morte não é o fim. Para os santos em Cristo, a morte nunca foi e nunca será o fim, mas uma pequena pausa antes de acordar para se encontrar com Deus e com Cristo para sempre. A morte é comparada como uma boa noite de sono, de descanso, sem sonhos ou pesadelos. A esperança é a grande virtude espiritual concedida aos santos para testemunharem aos que estão sofrendo hoje no mundo. Então nos foi dada esta esperança para que a gente fale para as pessoas que a morte, para os que têm fé, não é um fim, é apenas uma pausa. Vai deixar de existir por um tempo, porque aqueles que têm fé experimentarão a ressurreição em Cristo Jesus para a vida eterna. Que o Senhor possa bater na nossa porta, do nosso coração, e nós, ao ouvirmos, abramos essa porta, para que Ele entre e traga a vida que a gente precisa, expulsando de nós o medo, a dúvida, né? Ouvindo apenas eles e tapando os ouvidos para esse monte de vozes do planeta que tenta trazer o medo e instalar isso em nós. Que Deus nos abençoe.